Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, JB Podcast, você é meu convidado especial. E aí, deixa aqui nos comentários, estão gostando dos podcasts? O que você está aprendendo? O que você está levando para o teu negócio? Já que esse podcast foi desenvolvido justamente para que a gente possa levar nossa liderança, o nosso negócio para um próximo nível. E hoje eu tenho dois convidados aqui muito especiais. Eu não vou falar muito deles não, porque... vou te falar, no continuar da conversa, vocês vão entender por quê, né? Mas sejam muito bem-vindos, Marco, Éder. É um prazer ter vocês aqui. O Marco e o Éder, que são proprietários do Mercado Rural e vai falar um pouco para nós de negócio, de sociedade, de família, de vida. Eu tenho certeza que a gente vai evoluir muito nesse dia de hoje. Obrigado por ter aceitado o convite, sejam muito bem-vindos. Eu queria que você se apresentasse para a nossa audiência, se apresentando aí, falando um pouquinho quem é o Marco, quem que é o Éder. Quem começa aí, fica à vontade para vocês estarem se apresentando. Pode ir lá, Ô Zé, bom dia pessoal. Eu que agradeço, né? Agradeço você pelo convite. Parceria nossa aí de longa data. Longa data. É um prazer estar aqui com você. Bom, meu nome é Marco Aurélio, para quem não me conhece, sou de Paraguaçu, sou sócio proprietário, né? Hoje fico na função de diretor financeiro do Mercado Rural, né? A nossa empresa tem 11 anos. A gente já está nesse mercado há 25 anos, então a gente já tem uma longa trajetória aí no agro, né? Hoje nós temos 3 lojas, a matriz fica em Poços, temos uma filial em Caldas e uma filial em Campestre, né? Nossa empresa hoje conta aí com 50 colaboradores. Legal. Com a rede, né? Uma parceria muito forte com vários fornecedores, né? A gente faz parte também da Rede do Campo, onde a gente entrou em 2019. A rede hoje que cresce muito, tem muita sintonia, né? Tem muitos empresários assim que com a mesma filosofia nossa. Perfeito. Né? A gente atende aí o varejo, né? Um foco no pequeno produtor, né? Levando tecnologia, né? Inovações e sempre esse cuidado com o produtor, né? Perfeito. Que tem vários desafios, né, que não são poucos e a gente tem esse carinho, essa preocupação de sempre estar levando a inovação para ele vencer as dificuldades do dia a dia, estar sempre prosperando. Muito bom. Quem que é o Éder? Olá. É um prazer, José Benedito, estar aqui, né? Falando mais um pouco com você. Eu sou o Éder, sou de Paraguaçu, né? Sou natural de Paraguaçu, mas saí novo de Paraguaçu. Muita gente não vai conhecer eu em Paraguaçu. A gente não vai lembrar quem que é o Éder, quem que é o Só Marco. Se perguntar quem que é a mãe e quem é o pai. Aí lembra, né? Os irmãos. Aí lembra. Então, saí novo de Paraguaçu com 19 anos, né? Fui estudar e já morei em 4 municípios. Até que em 2010 conheci Poços de Caldas a fundo, né? Porque já conhecia Poços, mas fui morar em Poços de Caldas e de lá pra cá acho que é difícil sair. É uma cidade maravilhosa, né? Eu sou formado em técnica agrícola e administração de empresas. Hoje sou sócio proprietário na parte, né? Sou diretor comercial do Mercado Rural. Sou presidente da Comissão Agrícola da Rede do Campo e sou diretor comercial do Centro de Distribuição. Hoje é a Ataca Agro, que está situado em Alfenas. Então... é um prazer estar aqui, né? Vamos conversar um pouco, falar dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. A gente sabe que o empreendedorismo no Brasil não é fácil, né? Perfeito. Mas é muito prazeroso quando a gente consegue o sucesso que a gente vem alcançando. Muito bom. E o Marco também é casado com? A Jucimara. E pai da? Maria Fernanda e da Natália. E o Éder? O Éder, ele é casado com a Harid. Ele é paidrasto do Felipe, do Eliatá Felipe, do Álvaro, da Laura e eu sou pai do Otávio, né? Muito Tem bom. Um menino de 11 anos. Importante a gente falar sobre isso porque somos seres integrais e quando a gente fala de liderança, de negócio, a gente tem que saber que tudo isso está junto e misturado, está tudo interligado. Tudo. Antes de ser diretor financeiro, antes de ser diretor comercial, lá atrás, há 25 anos atrás, que você falou que você está no agro, imagino que o Éder da mesma forma. Como que nasceu o começo dessa parceria? Quem está nos vendo, Marco e Éder, são pessoas que estão hoje em posições de liderança, pessoas hoje que sonham um dia também ter um negócio.
Também está nos assistindo pessoas que têm uma empresa, têm um negócio e às vezes eles estão pensando assim, poxa, como é que é ter uma sociedade? Que talvez para ele crescer está faltando ter um sócio. Ou às vezes ele tem um sócio e ele pensa assim, poxa, como é que esses dois estão dando certo? Já tem 3 unidades, 50 colaboradores, está crescendo. O que essa turma faz? Mas tudo lá atrás tem um começo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Como que começou esse casamento, essa parceria de tanto sucesso que vocês têm hoje? Como é que foi lá atrás? Conta um pouquinho desse nascedouro para também estar inspirando quem está nos assistindo aqui agora. A sociedade, eu acho que assim, antes de tudo, né, deixando bem claro que a sociedade às vezes não tem nada a ver com família. Perfeito, né? Perfeito. E assim, ela surge de uma amizade. Toda sociedade surge de uma amizade, nasce de uma amizade. Perfeito. Mas ela não é uma sociedade por ser amizade. É isso. Né? Então a gente tem que deixar bem claro isso. Então nós nos conhecemos em 2002, né? Em uma empresa que nós trabalhávamos de Paraguaçu. 22 anos atrás. Há 22 anos atrás. 22. Legal. E por incrível que pareça, nós nos conhecíamos visualmente, mas não tinha um relacionamento como amigo. Legal. Apesar das nossas mães morarem na mesma rua. Olha só. Pra você ver como que é a vida, né? Nós somos um pouco, tem uma diferença, acho que nós vamos falar um pouco aqui dos desafios para frente sobre geração. Nós somos um pouco tem uma diferença de geração. E assim, Você tá com quantos anos? Hoje eu vou fazer 42. E você, mano? Eu vou fazer 47. Então teve a quebra da geração ali, né? Perfeito. O Marco Aurélio é da geração X, eu sou da geração Y. Exato. Teve um pouquinho de quebra nisso. Então, assim, por que a gente não tinha contato? Porque, assim, hoje as nossas idades são próximas. Sim. Mas antes, por exemplo, nem na escola a gente fazia no mesmo período, né? Então não tinham acesso. Então, por isso. Mas quando a gente começou a trabalhar juntos, aí que veio criando essa amizade. E como o Marco Aurélio tem uma experiência muito grande na parte financeira, e eu tenho uma experiência muito grande na parte comercial, que é uma coisa de sociedade que vale muito a pena falar. Muito bom falar isso. Que é a questão de você ter tanto a parte financeira e a parte comercial, que assim, cada um tem que ser bom em alguma coisa. Sim. Não é dois, não adianta nada você ter 2 atacantes bons no time se você não tem um bom zagueiro. Perfeito. Então isso não vai pra frente. Isso foi fundamental para nossa sociedade, né, Marco Aurélio? Foi. E assim, o pessoal, foi bom você tocar nesse assunto, Zé, de sociedade, que tem o pessoal acaba que tem um mistério, né? Ah, sociedade não é bom, sociedade não dá certo. Assim, eu penso diferente. Eu acho assim, se unindo forças, você vai mais longe. Perfeito. E foi nosso caso, assim. A gente começou a trabalhar, a amizade veio depois, mas a sociedade não aconteceu por conta de amizade, e sim por, vamos dizer assim, uma afinidade profissional. Ó, o Ed enxergou em mim uma pessoa que tem um talento. Eu enxerguei nele uma pessoa que tem um outro talento. A gente juntou os nossos talentos e vamos para cima, né? Vamos tentar um negócio. Perfeito. Então nasceu nisso, da afinidade profissional. E nós já tínhamos um sucesso como empregados, trabalhando junto. Já pensava diferente, já fazia umas coisas Já diferentes. pensava além da nossa geração. E até porque o sucesso que vocês já tinham, é interessante isso, já era admirado um pelo outro. Sim. É interessante essa fala que vocês fizeram agora, da importância de que numa sociedade o princípio da complementariedade, ele é fundamental. E vocês como profissionais, já era de sucesso naquilo que vocês faziam, já havia uma admiração mútua. E é muito interessante que as relações, para darem certo, tem que haver admiração. Isso vale para a sociedade, vale no casamento, vale nas relações de um modo geral. A admiração nutre realmente a continuidade. Isso. Então, quando vocês se perceberam um complementando o outro e um admirando a capacidade, o talento, a sagacidade de cada um, fez com que isso alimentasse cada vez mais esse desejo e lógico, foi surgindo ali provavelmente uma centelha, uma ideia, e isso foi tomando corpo, tomando forma para chegar no que a gente vê hoje como uma sociedade de sucesso. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Faz muito sentido. Porque, assim, junto com isso,
É a gente ter isso todo dia e alimentar isso todo dia. Perfeito. Porque assim, a gente sabe que as coisas mudam. Não Muito. pode baixar a guarda nem um Não minuto. pode abaixar. É isso Então, aí. assim, quando a gente fala... E a sociedade, ela é um casamento, Isso. né? E casamentos enfrentam desafios. E uma sociedade enfrenta desafios. Correto. Né? Num casamento, uma relação entre homem e mulher, a mulher pensa um dia diferente, o homem pensa também. E nós dois também pensamos, né? Às vezes um tem uma opinião, o outro tem outra. O que, que a gente bate muito na tecla, a gente tem que sentar, colocar, né? Chama um terceiro, você sabe muito bem disso, a gente sempre vai chamar um terceiro para escutar isso, para dar a opinião dele também. Sem dúvida. Porque isso é fundamental. Correto, né? correto. E ao mesmo tempo que a gente tem essa situação entre nós dois, porque somos pessoas diferentes, nós lidamos com 50 colaboradores que são diferentes. Com gerações diferentes, né? Perfeito. Agora, uma coisa assim que a gente vê para ter menos atrito, né? E pro fazer o negócio acontecer, é você ter uma boa comunicação. Então, uma coisa que a gente sempre prezou foi isso. Ele é comercial, ele vai defender o departamento dele. Perfeito. Pesado. E eu sou financeiro, vou defender o meu. Só que se a gente não conversar, não tiver uma interação, as coisas não acontecem. Correto, Marco. Né? Então, assim, tem hora que eu vou bloquear um pedido e ele, né, não vai gostar. O comercial e só... Isso aí é um tapa na cara, bichão. E aí, né, e eu tenho que ter sangue frio para falar, não, porque isso aqui lá na frente vai dar problema. E ao mesmo tempo, às vezes, ele vai peitar, fala, não, mas isso aqui não tem que fazer, porque é assim, assim, assado. Então tem que ter essa comunicação. Perfeito. E isso, assim, eu acho que é um diferencial nosso. Cada um respeitando, né, o seu espaço. departamento, o seu espaço, mas os departamentos se conversam. Buscando convergência, né? Convergência. É isso aí. Né? E sempre buscando o resultado. Então... Agora, você falou uma coisa, você já levantou uma bola, a gente vai pegar esse caminho aí também. 50 colaboradores não é brinquedo. Não. Tem muita gente que está vendo a gente que tem 100, 200, 300, 1.000, 1 milhão. Um milhão. 1.000 funcionários. Mas tem muita gente que está vendo a gente que tem 5. Tem 3, tem 4, tem 10, tem 15. E a gente sabe que quanto mais o time vai crescendo, para quem está puxando, está trazendo a visão de liderança, se você não desenvolve novas habilidades, se você não entende esse jogo, porque é muito diferente a linguagem, o trabalho ali com 50. Quando você tem 2, você tem 3, você tem 5, quando vocês começaram lá atrás, uma equipe bem reduzida. Então, logicamente que ao passar dos anos, uma das habilidades mais importantes é a capacidade de desenvolver outras lideranças. Porque você não consegue falar com 50 todo dia, esquece isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre liderança. Queria que vocês falassem um pouquinho a visão de cada um de vocês sobre liderança, um pouquinho do que vocês fazem hoje que vocês poderiam dar até como recomendação para quem está nos assistindo, quando a gente fala de liderança. Olha, para nós seguir por esse caminho foi interessante, por esse caminho tem dado mais certo, nesse débito e crédito das decisões que a gente toma todos os dias, esse caminho tem nos dado um norte melhor. Vamos falar um pouquinho sobre liderança, que a gente sabe que é uma lacuna gigante hoje nos negócios, né? Ligado à gestão de pessoas e tudo mais. Traz um pouquinho o contexto do mercado rural, traz um pouquinho da visão de vocês sobre isso para quem está nos assistindo aqui agora. Quando você é empregado, porque assim, quando você trabalha, nós trabalhávamos numa empresa que tinha 30 colaboradores. Perfeito. E você, quando tem a vontade de ser empreendedor, e você tem na veia um empreendedorismo nato, você como empregado, você já começa a formar. Você falou para falar do mercado rural, mas eu vou falar um pouco antes, porque assim, para isso mostrar. Boa, excelente reflexão. Que assim, isso não se tornou no mercado rural. Esse aprendizado, ele vem das empresas que a gente trabalhou. Porque nós já tínhamos cabeça de dono. Nós já tínhamos imagem de dono. Então a gente vamos aprendendo ali. Já estava empreendendo no outro CNPJ. Já estava empreendendo com outro CNPJ. Boa. Então, assim, isso já surgiu das outras empresas que a gente trabalhava. Perfeito. Que a gente, por exemplo, assim, imaginávamos, porque a gente não era empreendedor, nós não tínhamos as decisões de
Perfeito. Concorda? Então nós imaginávamos, pô, por que é assim? Por que esse cara tá aqui? Pô, você trabalhava com pessoas às vezes que você falava assim, pô, esse cara não tinha que estar aqui. Não, né? Mas assim, já tinha pensando, essa análise, perfeito. Tinha uma análise. Perfeito. Aí quando você pode dar a canetada, você pode assinar e tomar as decisões como empreendedor, aí você aprende. Perfeito. Aí você entende por que aquele cara tava lá. Correto. Porque assim, não adianta a gente querer, porque quando você fala que você tem 5 colaboradores ou você tem 100 colaboradores, só uma pessoa tá nesse jogo, que é o dono. Sim. Ele sempre vai ser o dono com 5 ou com 100. Sim. Então quem vai mandar é a cabeça dele. Então assim, o que eu posso deixar claro como liderança, que eu acho que é muito forte, é a questão assim de aprendizado. Quanto mais colaborador você tiver, mais você tem que estar aberto à mudança e aprendizado. A gente está falando aqui questão de geração, nós temos 50 colaboradores lá, que nós temos todas as gerações lá dentro. Todas as gerações. E nós temos colaboradores que tinham mentalidade nossa quando era colaborador, que não concorda que aquele colaborador está ali. Um exemplo claro disso é o celular. Né? A gente tem colaborador de geração antiga que vê uma pessoa no celular, às vezes a pessoa está trabalhando, fazendo uma venda por celular. Pô, esse rapaz não está trabalhando. Tá passando o tempo. Tá passando o tempo, é isso aí. E se a gente chegar com a nossa geração também que tem esse desafio, que aí eu falo um aprendizado. Porque quando a gente tava nas outras empresas, a gente também via o pessoal no celular e falava, por que a pessoa tá mexendo no celular? Cara, tem muita coisa para fazer e o cara tá no celular. Exato. Né? Nós chegamos a pegar essa geração de 90 e poucos para frente. Isso. Pô, eles estavam mexendo no celular. Aí a gente falava assim, não, por que esse cara tá mexendo no celular? Hoje, né, eu vi esses dias um psicólogo falando que assim, não adianta. O celular é um órgão novo nessa nova geração. Você tirar o celular dele. Né? Então é isso. Quando eu falo de liderança, eu busco muito o aprendizado. Não sou o mesmo Éder do ano passado. Eu não sou o mesmo Éder de 20 anos atrás. Perfeito. Eu tenho que sempre estar aprimorando. E não tem como você ter sucesso no empreendedorismo se você não entender a cabeça e você não respeitar cada colaborador. Perfeito. Então isso é como eu vejo. E você, Marco? Completando o que o Éder falou, eu analiso da seguinte forma. A liderança, eu pego no meu caso, a minha geração. Minha geração fazia 3, 4 funções ao mesmo tempo, né? E aí a gente começa um negócio, né, com poucos funcionários e fazendo várias funções. À medida que vai crescendo, você tem que criar os departamentos e vai delegando, né, e cada um faz uma função específica. Esse eu acho que foi o maior desafio, entendeu? E entender que hoje, cada vez fica mais difícil achar uma pessoa para fazer multitarefas, né, para exercer várias funções. Hoje está muito segmentado, né? Muito segmentado. Então, hoje a gente tem uma dificuldade de uma mão de obra qualificada, mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade é nossa de estar buscando e capacitando. Qualificando. E não basta eu só qualificar o funcionário. Eu, como gestor, como líder, eu tenho que estar aberto ao que está acontecendo. Perfeito. E buscando. Então, no nosso caso, né? Vamos dar um exemplo prático assim, para o pessoal que está nos assistindo, ouvindo, entender. Nós saímos da pandemia com 12 funcionários. Nós começamos a pandemia com 12 funcionários. E tivemos um crescimento exponencial, fomos para 38 funcionários. E aí, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que fala assim, ó, eu preciso de ajuda. Perfeito. Eu preciso de uma opinião de um terceiro para me ajudar. Porque, pensa bem, eu tripliquei meu número de colaboradores. Foi. E aí, como que eu vou fazer? Então, foi aí que a gente buscou ajuda, né? Até você tá... Essa parceria você começou tá nessa parceria, né, com a gente. Ó, a gente precisa de um profissional de RH aqui dentro. A gente precisa ter os processos de contratação bem definidos, né? Cargos e salários. Então, toda essa estrutura que a gente não tinha. Porque quando você está pequeno, cara, é 10 funcionários, você faz de tudo, está tudo ali debaixo da tua asa. À medida que você vai crescendo, não adianta. A gente tem que ter essa humildade de reconhecer que às vezes você precisa de ajuda. Perfeito. Você não consegue fazer tudo, né? Então, a gente tem que estar aberto à mudança, a tudo que está acontecendo, novos conhecimentos, né? E está passando isso para os colaboradores
E o principal, eu bato de novo, tentar ter uma comunicação clara com eles. Perfeito. Eu acho que assim, essa resposta de vocês conversa muito com essa jornada que eu vejo vocês mesmo, né? Esse exemplo que você trouxe, quando a gente começou o trabalho nosso de consultoria, é essa busca mesmo de criar a base, de trazer coisas novas, porque a gente sabia que já não estava tão mais na nossa mão, a gente precisava de criar algumas coisas, né? Para que a gente pudesse acalmar todas as partes, né, do processo de gestão de pessoas. Agora, tem uma fala que o Éder fez, isso é muito forte nos vocês dois, eu acho que quem está nos assistindo precisa refletir sobre isso. Primeiro, quem é dono de uma empresa, tem uma empresa, a importância de ter clareza de visão. A gente fala que a empresa, a equipe é reflexo do dono, né? A empresa é reflexo do dono. E às vezes você olha para a tua empresa, ela tem um monte de desafio. Mas tem desafios que eles são amplificados por uma visão limitada de quem está na frente. Por uma visão de quem não quer aprender, por exemplo. Por uma visão de uma pessoa que fala assim, a vida inteira eu fiz desse jeito e deu certo e eu vou continuar dessa forma. 2024 ainda tem muita gente e às vezes assim, a gente logicamente vai encontrar, talvez teoricamente pode falar que nas gerações X, que é o nosso caso, outras isso é mais forte, né? Mas a gente encontra muita gente hoje alienado que acredita que não precisa aprender mais nada. E isso traz um grande freio para as coisas acontecerem. Né? Quando a pessoa se coloca numa limitação de que ela não vai aprender e tudo mais, ela acaba freando. E aí quando vocês falam sobre essa questão lá de trás, cabeça de dono, tal, comenta um pouquinho de hoje, ainda dentro desse aspecto de liderança, nesse bloco, do trabalho de equipe. Como é que vocês têm trabalhado o desenvolvimento da equipe? Porque eu tenho todas as gerações dentro da empresa. Mas você tem gente que está mais aberto a aprender e tem gente que não está tão aberto a aprender. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso estar, como um pai, o papel professoral, eu preciso estar levando a mensagem. Como é que vocês têm trabalhado isso dentro do programa de vocês de desenvolvimento de pessoas? Seja no 1 a 1, Sim. Seja no coletivo. Traz um pouquinho disso para quem está nos vendo. Primeiramente, como o Marco Aurélio falou, nós buscamos... Né? Primeiramente, eu acho que o líder ele tem que ter tudo ali, aquelas características que se fala no dia a dia. Humildade, perseverança, né? Dá uma respirada, pensa, sai da caixinha, olha por fora, analisa por fora. O líder tem que ter isso. Então, assim, nós fomos humildes no momento que nós vimos que, por mais que a gente tinha uma gestão bem definida, Sim. que nós precisávamos de uma terceira pessoa ou uma quarta pessoa para estar nos orientando, nos ajudando. Correto. Né? Através de um conselho, né? Nós buscamos muito fazer network. Isso É fundamental. Isso é riquíssimo. A gente conversa com outros Riquíssimo. empreendedores, sempre estamos sentando, dialogando, dá uma ligada. E aí, como que você faz quando acontece tal coisa? Isso. Né? Nós também ajudamos muitos empresários que estão começando agora, a gente faz muito network, damos suporte muito para isso Muita também. gente procura a gente vocês, pode ajudar. né? Muito. Então, assim, eu acho que nessa questão, primeiramente, o ponto-chave foi a gente entender que nós tínhamos que compreender melhor o colaborador. Então, assim, aí começamos a buscar ferramentas que nos ajudassem nisso. Até o primeiro passo foi o teste DISC, né, que nós utilizamos muito na empresa, porque não tem como eu começar a ajudar e entender o meu colaborador se eu não o conheço, se eu não sei qual que é o perfil dele. Uma base, Né? Porque nós temos lá a geração dominante que o cara, você fala pra ele assim, faz isso, ele quer, faz 4 coisas. Exato. Tem um que você fala pra fazer 4 coisas rápido, ele chega, qual que é a primeira mesmo? Isso aí. E isso não é mal de pessoa, a pessoa não é ruim por isso, não é perfil, nada. É o perfil da pessoa. Então, primeiramente foi isso. Nós fizemos aquele trabalho, fizemos uma dinâmica com eles para entender, né, o perfil de cada um. E depois do perfil, sim, o cara que é dominante, eu posso ser mais firme com ele. Correto. O cara que não é dominante, eu tenho que dar uma aliviada. A pessoa que tem uma conformidade mais alta, dou uma segurada, converso mais, mostro mais, escrevo mais para ela entender. Então, assim, entendendo o perfil, nós partimos disso. Perfeito. Então, hoje, para entrar no mercado rural, primeiramente a pessoa vai fazer o teste. Nós temos o teste de todo mundo. E quando a gente vai fazer algum feedback, né, ou uma avaliação de desempenho,
Nós vamos buscar o DISC dessa pessoa para entender como que essa pessoa é, para ver como que a gente vai agir com ela, como que a gente vai mostrar para ela qual o desafio dela que ela tem que melhorar. Então isso foi muito fundamental para a gente, para nos ajudar. E na questão também hoje, assim, cada profissão tem um teste que é designado para aquela função. Então, assim, nós não contratamos, às vezes, vendedores que não têm perfil dominante alto. Porque ele não vai ser um bom vendedor. Provavelmente não vai. Para o modelo de negócio. modelo de negócio ele não se adequa. Então, assim, a gente já não tem dominância, vamos ver se ele enquadra em outra função. Correto. Então, acho que isso foi um ponto. Para entender, a gente tem que saber como que a pessoa é. Boa. Esse foi o ponto de partida. Sim. Né? Boa. O teste DISC. E a gente vê, assim, quando a gente segue ele ao pé da letra, quando surge uma vaga na empresa e você contrata dentro das características do DISC para aquela função, a pessoa ela já começa, parece que a curva de aprendizado, o sofrimento, tudo fica mais leve. Perfeito. A pessoa começa a performar mais rápido. Perfeito. Né? Então, às vezes, a gente vê muito atrito às vezes, em algumas funções, você vai ver no DISC e fala assim, não, mas o conflito está aí, está na função errada. A pessoa é ruim? Não. Todos nós somos seres humanos, temos as nossas limitações, mas todos nós temos as nossas habilidades. Sem dúvida. Então, quando você sabe explorar essa habilidade na função certa, o casamento é perfeito. Perfeito. Vale a pena um registro também para quem está nos assistindo que nunca ouviu falar do DISC, né? O DISC é uma metodologia da década de 30 e foi desenvolvida por um psicólogo que ele traz que todos nós temos 4 perfis comportamentais: dominância, influência, estabilidade e conformidade. 1, 2 ou 3 predominam mais no teu perfil. E aí vem o que vocês falaram. Quando eu entendo essa predominância, e é interessante reforçar que não é um teste de personalidade, é de preferência de comportamento, porque a personalidade é mais profundo, e aí você teria outros testes para fazer. Mas quando você pega, por exemplo, eu pego na área comercial, se eu preciso de um vendedor, quais são, eu vou lá na descrição de cargos, o que ele precisa fazer? Quando você lê aquilo e lê os entregáveis daquela função, você vê que conversa com qual perfil do DISC. Então isso tem uma sinergia muito forte. Não é bola de cristal, mas a chance de acertar aumenta muito para quem está na liderança, está na frente. E é o que você falou, muita gente que... Eu fico vendo uma questão de concurso público mesmo. Quantas pessoas faz o concurso por causa da estabilidade, e aí ele tem um perfil muito dominante. E aí ele é colocado, por exemplo, num departamento muito burocrático, muito processo. Quantas pessoas que a gente conhece, talentosa, e aí ela já está 10, 15, 20 anos no serviço público, e ela se sente frustrada. Ela fala, poxa, eu tenho talento e habilidade de fazer até mais. E aí ela acaba sonhando com um dia que ela vai se aposentar, que ela vai sair dali para viver algo maior, que ela acredita que ela é possível. Mas talvez lá atrás, por imaturidade, por influência, seja lá o que for, ela fala que aquela decisão poderia ter sido diferente. Então, essa compreensão do teste, por exemplo, ele tira muitas pedras do caminho. Pelo menos ele não dá clareza para quais as pedras que você pode escolher, né? Para que você não chegue lá na frente e seja tão frustrado. Zé, e ele auxilia até na educação dos nossos filhos. Ah, sem dúvida. Porque como a gente tem empresa, tem família, né, tem funcionário, tem filho, então é tudo junto e misturado, né, ao mesmo tempo. Perfeito, perfeito. E isso auxilia muito, porque a gente vê. Eu vejo minhas meninas, né, são novinhas, uma com 7, a outra vai fazer 10 agora. Então, às vezes, é uma semana de prova. Pelo perfil delas, você sabe, a tal prova, nossa, tá ali relaxada, tranquila. Aquela matéria que não gosta, já não quer estudar, já não sei o quê. Correto. Então, né, algumas coisas de casa mesmo, né? Às vezes, arrumar um quarto, ou fazer uma lição, tudo você pega no DISC e dá certinho, né? Então, ele auxilia, é uma ferramenta espetacular, né? Auxilia, não só para a vida profissional, como para a vida pessoal. Sim. Numa conversa nossa também, né? Você entender no DISC do seu cônjuge. Isso aí pode salvar vários casamentos. Vários casamentos, isso é salvar. Fica a dica aí. Fica a dica, né? Fica a dica aí, moçada. Eu acho que assim...
O empreendedor, lógico, ele pode ter sucesso sem entender o disco, sem Sim, ter um disco, claro, lógico. tem um monte de gente aí. Às vezes pelo feeling, a sensibilidade, ele já tem Às vezes ele já pegou, ele já fez o disco do jeito dele, Ele já já tem um dom, né? Já tem um dom dele. exatamente. No dia a dia, nossa, quem tem 30 anos de empresa, tá louco, você já sabe isso de cor, né? Só não sabe o que denominar qual que é o que, mas você sabe tratar. Tem um feeling. Mas eu acho que fica a dica para um empreendedor estudar sobre o DISC. Sim. Porque muda muita coisa, né? Você entender melhor seu colaborador. Só que eu acho que teve um segundo momento na nossa empresa que foi fundamental, em partes, lógico, são 50 colaboradores, 50 cabeças diferentes. Você é uma esponja, né? Tem gente que vai se absorver mais, tem uns que não vai. Então, assim, não adianta. Em qualquer lugar, na escola você encontra isso, como o Marco Aurélio falou, aqui na família você encontra isso. Numa família de 5 pessoas tem 4 pessoas diferentes, né? Então não é diferente. Perfeito. Mas no segundo momento que foi importante pra gente, até falando um pouco, continuando com o DISC, foi quando nós entendemos que não só nós tínhamos que saber o DISC do colaborador, mas eles tinham que entender entre eles qual que era o perfil de cada um. Perfeito. Né? Porque não adianta. Não adianta. Você tem colaborador lá que você chega, se você tem intimidade com o colaborador mais antigo, ele olha pra você e fala assim, cara, pra mim não serve. Esse cara não serve. Aí você fala assim, pô, tem um que tá mais parado, mas no final lá ele tá entregando mais resultado, porque a função dele é mais analítica. Isso. Aí ele entrega mais porque ele fala assim, ele analisa bastante, só que ele tem uma dominância boa. Sim. Só que na hora que ele vai executar, ele executa muito bem. Então ele fica mais na dele, só que a hora que ele executa, entrega mais resultado que aquele que fica correndo e não analisa. Ciscando pra todo lado. Então isso acontece. E a gente precisa daquele também que quer correr, fazer, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então assim, na empresa é fundamental essa pessoa. Às vezes você tem uma pessoa, nós já contamos casos assim, já conversamos muito sobre isso, pessoas que às vezes estavam deslocadas dentro da empresa, que não estavam entregando. Quando ela foi para uma função, já aconteceu isso. Quando ela foi para uma função, ela entregou muito mais. Então assim, aconteceu o contrário também. Sim. Tinha uma pessoa que está destacando numa função, que nós falamos, nossa, essa pessoa, por exemplo, tem uma outra função que remunera mais. Vamos promover ela. Nós perdemos o funcionário por causa disso. Perfeito. Tiramos ele da função que ele estava super satisfeito, salário não era o problema dele, mandamos ele para uma profissão que ele não quis. Perfeito. E perdemos o funcionário. Comum. A gente tem que estar muito atento a isso, porque assim, empresa é feita de pessoas. Né? Tem produtos, tem serviço? Tem, mas principalmente a base dela é pessoas. Perfeito. Então a gente tem que estar atento a isso. Né? Isso que o Ed falou, às vezes você promover um colaborador e perder ele depois porque colocou ele na função errada. E assim, é muito comum, né? Principalmente comercial, você tá no comercial, você sabe disso. Mais de 95% das vezes que você coloca o melhor vendedor como gerente de vendas, supervisor de vendas, coordenador de vendas, dá errado. Porque se a pessoa ela não tiver uma preparação, que o jogo é diferente quando ela está numa liderança, a chance dela se perder é muito grande. Porque quando o jogo é só ela que tem que ligar, ela tem que prospectar, ela tem que correr atrás, beleza. Mas quando ela tem que fazer com que os outros façam, inspirar os outros, dar o caminho, dar o suporte, dar a visão. Se essa pessoa não tiver isso muito claro de como fazer, a chance dela se perder é gigante. E aí, muitas vezes, eu perdi 2 colaboradores, né? Isso. Eu perdi meu melhor vendedor e perdi o gerente. É isso então, mesmo. essa é uma reflexão muito válida. Mas eu acho que uma lição que vocês deixam aqui, a importância de ter método, ferramenta, sabe? Agora, eu sempre falo nos meus treinamentos, nas consultorias, eu sempre recordo, né? Eu gosto de trazer o MMF. O que é isso? Mentalidade, método e ferramenta. Tem um monte de empresas que eu visito que tem ferramenta. Tem muita ferramenta. E se você for no Google hoje, você tem ferramenta assim, na administração, na gestão, seja qualquer área, compras, vendas, financeiro, você tem ferramenta de tudo. Mas não é a ferramenta, muitas vezes, o que nos falta. O que nos falta é a mentalidade. Primeiro eu preciso acreditar que isso é necessário, como vocês foram atrás, buscaram, estão abertos. Entender que tem metodologia para fazer, não é achismo, tirou isso aí do nada e vamos experimentar. Tentativa e erro, né? Não, tem metodologia, isso é fundamentado, isso é validado pelo tempo, isso é validado pelos resultados que isso traz. Poxa,
Vale a pena eu dar um olhar para isso. Aí sim a ferramenta passa a fazer sentido. Fluxo de você está no financeiro, quantas vezes eu chego numa empresa, ela está na 15ª planilha de fluxo de caixa. O problema não é a planilha. O problema é a mentalidade, entender que ele vai chegar cedo e tem que fazer a conciliação bancária. Mas como dói, não, depois eu faço e tá uma bagunça, né? O financeiro não pode deixar para outro dia. Não tem essa. Não tem essa. Então sempre que você tem que levar o negócio pronto. No cabeço curtinho, senão não vai. Senão não vai. Mas eu queria trazer uma outra pauta pra gente. Vamos falar um pouquinho do agro. Para onde o agro está indo na visão de vocês? Falando de negócio, falando de mercado, falando um pouco dos desafios que vocês enfrentam na gestão de uma empresa dentro do agro. A gente sabe que o agro é um setor fundamental para a nossa economia, ele segura as pontas aí de forma honrosa e a gente sabe que o desafio é gigante em todo mundo que está nessa cadeia. Fala um pouquinho desses desafios que vocês enfrentam no dia a dia, olhando mercado e gestão. Como é que vocês enxergam isso? O que você pode compartilhar com a gente? Como nós sempre falamos, né, Zé? Você fala do agro, é o maior PIB do Brasil hoje. Isso. Somos de dúvida, muito representativo, não adianta nem a gente falar. A questão do agro, a gente brinca muito que é assim, se for fechar a porteira é nós. Uhum. Se tudo quebrar, quem vai fechar a porteira vamos ser nós. Porque assim, pode quebrar tudo, mas deixar de comer ninguém deixa. É a base, né? É a base de tudo. É a base. Perfeito. Então, assim, e o que se vê? Tem muito preconceito. Quando você fala assim do agro, quem não tem conhecimento, tem questão de preconceito quanto ao meio ambiente. Uhum. E hoje o produtor é o que mais protege o meio ambiente. Correto. Que preserva as nascentes, né? Que tenha as áreas vegetais bem preservadas. Então, assim, tem esse preconceito que é passado para gerações, passado para as crianças de uma forma diferente. Mas isso está mudando. Sim. Né? Hoje já está... Com acesso à internet, tem muitos conteúdos que já muda muito, já ajuda muito nisso. O que o agro é importante para a gente? Primeiramente, a gente vê que no prazo aí de mais 20 anos, nós temos a Europa tem um problema muito sério, que é a questão das pessoas que estão continua indo da roça para a cidade. Perfeito. Né? Então ninguém está conseguindo manter as gerações, né? A gente fala muito aí, né, de passar de família para família, né? Então a gente vê que as gerações não estão passando, os filhos não querem cuidar de propriedades. Entendi. Né? Ainda se fala muito de tecnologia, porque as pessoas mais jovens, por exemplo, o pai trabalha, rala na roça, para cuidar do filho, pagar uma faculdade boa pro filho virar e falar, não, isso é isso que eu quero tocar, não. Exatamente. Eu vou ser médico, vou ser dentista, né? Isso. E assim, nós sabemos que essas profissões ainda, por mais que sejam necessárias, são minoria, né? Não é todos os dentistas que vão ser os ótimos dentistas, vão crescer profissionalmente, não são todos os médicos. Não. E um agrícola hoje, num pedaço pequeno de terra, você consegue produzir, alimentar muitas famílias. Perfeito. Nós estamos falando, 80% das propriedades, 80% dos produtores nível Brasil são pequenos produtores. Então, 80% da área agrícola do Brasil é pequenas áreas. Então, eu estou falando em média de 2 hectares por produtor. Perfeito. Então, ainda é uma agricultura familiar. E é uma agricultura rentável. Né? São lucros, dão lucros bons. Perfeito. Para quando você cuida bem, ou você tira um leite, sabe tirar um leite, produz alta produtividade, com qualidade, com manejo, né? Correto. Aí, qual que é o desafio nosso? Nós, no mercado rural, nós buscamos levar aos produtores rurais formas e manejos para eles terem um custo-benefício maior. Então, nós entregamos todas as ferramentas. Nós temos 5 mil clientes ativos. O índice de retenção de 90%. Muito bom. Então, assim, e nós atendemos o médio e pequeno produtor. Então, o desafio nosso é mostrar a importância para a família agricultora, para o produtor. Que ele é importante para o sistema, ele ajuda muito, é muito importante. E tem como, da área pequena, você tirar altas produtividades e ter rentabilidade. Correto. E mostrar no dia a dia, já está acontecendo muito isso no Brasil até mais, que é a questão dos filhos dos produtores interessarem por aquilo. Perfeito. Porque, além de ser um negócio prazeroso,
né? Porque assim, você não está envolvido nas indústrias, meio mais caótico. Porque a nova geração gosta disso. Nossa geração não gosta muito disso, não. Mas eles até gostam disso. De mexer com o computador, de fazer todas... ter acesso à tecnologia. Só que hoje em dia já está surgindo a tecnologia para a agricultura. Sim, e muito forte. E muito forte. Muito avançado. Nós estamos montando uma empresa agora, uma empresa de drone de aplicação agrícola. Perfeito. Para ajudar o produtor. Então, assim, o desafio nosso é esse. Né? O que a gente conversa muito que é o seguinte: nós não pensamos só no lucro. Correto. Não tem como. Nós precisamos do lucro para sobreviver. Nós somos uma família como todas as outras. Sim. Mas o nosso intuito é ajudar o meio que a gente está inserido. A cadeia toda. A cadeia toda. Esse foi nosso propósito, desde o começo. Tem uma solução. A gente vê que hoje assim, tem um risco, né? Um problema de sucessão, né? no meio do agro. Tem, né? Essa questão do pessoal vai estudando, novas profissões, acaba que essa questão de sucessão é um problema. Sim. Aí, a partir do momento que você está focado nisso, focado no produtor, para ele ter mais rentabilidade, ter mais tecnologia, isso vai despertando os filhos, opa, o negócio aqui tá evoluindo, né? E é um negócio rentável. Também é possível, né? É possível. Então, a gente vê muitas vezes que sai, estudam, formam e acaba voltando depois para o negócio. Voltando. Né? Então, o desafio nosso é esse, sempre pensar na cadeia toda. Isso a gente pensa em cliente, fornecedores, colaboradores. Então, assim, é o tripé. Não adianta você querer só, eu quero o resultado final. Tudo bem, mas e a cadeia? Não adianta eu ter um lucro e o meu produtor, né, o meu cliente não ter. Perfeito. Está errado, é uma parceria, né? Perfeito. É uma parceria que todo mundo tem que ganhar, né? Marco Éder, a gente está chegando aí já nos finais, né? É muito rápido, né? Rápido. A conversa deixada vai embora, né? Tem muito assunto. Tem muito assunto. A gente falou aí de liderança, falamos de equipe, falamos um pouquinho da história de vocês, falamos agora do agro. Para a gente poder caminhar para fechar, hoje nós estamos com o mercado rural com 3 unidades. Sim. Para onde está indo o mercado rural? Como é que vocês enxergam? Me dá rápido aí uma visão de futuro para a empresa de vocês, até para que a gente possa inspirar as outras pessoas a olhar para frente também. O mercado rural, assim, nós temos muito, como a gente fala, é sempre importante você fazer um planejamento. Sim. Quando nós abrimos o mercado rural em 2013, nós tínhamos um planejamento. Sim. É legal o planejamento, mas ele muda. E mudou muito, né? Nós, como o Marco disse, na pandemia nós tínhamos 12 colaboradores, foram para mais de 30. Perfeito. O que aconteceu? O planejamento, ele seguiu. Sim. Ele foi nos passos. Só que aconteceu que, assim, foi totalmente diferente do que a gente imaginava. Nós não imaginaríamos que nós já íamos ter 3 lojas. Perfeito. Isso nós não tínhamos essa imaginação. Nós tínhamos sempre o projeto, mas não que ia chegar tão rápido assim. Perfeito. Hoje, a nível de tecnologia, está mudando muito rápido. Sim. Então, assim, por exemplo, hoje nós estamos montando uma empresa de drone, de Sim. aplicação agrícola, né? Nós queremos desenvolver essa empresa, trabalhar essa empresa. Nós pretendemos crescer ela nos próximos 3 anos. E o mercado rural, assim, ele tem novos projetos, está contratando mais colaboradores, né? Buscando mais acesso ao mercado de campo. Perfeito. Né? Então, assim, o sonho nosso é ser uma referência, né? No sul de Minas, como revenda. Perfeito. Né? Hoje tem grandes players aí, mas o nosso desejo é esse. Muito bom. Isso aí, e continuar o foco, né? Essa parceria com o produtor, né? Sempre levando inovações, né? E estruturar cada vez mais o nosso negócio. Né? Perfeito. Nosso negócio cresceu, mas tem hora que a gente tem que parar, repensar algumas coisas, Isso. estruturar para continuar crescendo. Então, o planejamento, não vou fazer um planejamento e acabou, não. O planejamento é todo dia. Sempre a gente tem que estar revendo, sempre a gente tem que estar aberto. Isso. Eu falo assim, todo mundo que chega lá na nossa empresa, nossa, mas como mudou aqui, como mudou? Por quê? Isso é nosso também. A gente tem essa questão, assim, ó, sempre pode melhorar. Pode melhorar. Sempre está querendo subir a régua. Então, sempre a gente está mexendo. Sempre a gente está mexendo doce. Muito sempre bom. A gente tem esse negócio que
fica incomodando a gente. Não, mas será que não dá para fazer diferente? Será que não dá para fazer melhor? Então, assim, planejamento está aberto a tudo que está acontecendo. A gente tem que tomar cuidado também com fatores externos. A gente tem que controlar o que está debaixo da nossa asa, Isso. que é dentro da empresa. Isso. Mas questão política, econômica, câmbio, isso aí não adianta. Mas você tem que estar preparado para isso também. Tem. Né? Então, não adianta você olhar só para dentro da empresa, só que tem um fator externo que pode te prejudicar. A gente vê, às vezes, várias empresas aí que saem do jogo por conta disso. Por conta disso. De não ter essa atenção, né? Bem, para a gente encerrar, quero agradecer muito vocês. Eu sempre termino nos meus treinamentos numa palavra porque valeu a pena estarmos aqui hoje. Nesse nosso bate-papo, eu queria deixar aqui uma reflexão que eu vou levar do que vocês falaram. Foi até uma coisa que você falou que eu acho que vale para nós todos, que a gente está aberto ao aprendizado. Né? Tem que estar aberto ao aprendizado. Quem é empresário, quem quer que seja. Então, esse é uma fala desse nosso podcast que eu levo para mim hoje. Eu queria ouvir de vocês, do que vocês falaram, do que nós conversamos, qual que é uma palavra, um termo que pode levar quem está nos ouvindo a ir para cima, cada vez mais, crescer e desenvolver com essa pequena centelha de reflexão que você pode deixar aí no final para nós, do que nós conversamos. Bom, no meu ponto de vista, tudo que a gente conversou aqui, na verdade não vai ser nem uma palavra, vai ser duas. É planejamento. Sem planejamento você não chega a lugar nenhum. E uma boa comunicação. Boa. Tá? Comunicação com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores. Muito bom. Éder. Eu vou deixar aqui uma palavra que nós já conversamos muito, eu falo muito dessa palavra para você, eu falo todo momento, toda palestra que eu dou, reunião com a equipe, eu uso essa palavra. E é uma palavra que, como você falou aí do aprendizado, é uma palavra que todo dia que você usar ela, você vai ter um entendimento diferente daquilo. Que é uma palavra que, se você levar ela para sua vida, ela nem... Cada dia mais da sua vida, ela vai ter um sentido diferente. Você vai ter um sentimento diferente sobre essa palavra. E para o empreendedor, não é diferente. Eu carrego essa palavra comigo e eu uso ela todos os dias. Que sempre quando eu estou num desafio... Essa palavra você pode usar no desafio e essa palavra você pode usar na comemoração. Porque ela é a resposta de tudo, que é a perseverança. Perseverança. A perseverança, para mim, é a principal palavra que eu carrego comigo. Por quê? Primeiramente, se você tem no sangue o empreendedorismo, você já é diferente. Se você montou o teu negócio, você teve coragem de montar o teu negócio, você já é diferente. Você já é foda. Entendeu? Então não tem porquê. Se eu já montei o meu negócio, eu sou foda. Exatamente. A única coisa que você tem que ter é perseverança de entender que você tem que mudar, você tem que aceitar quando você errar, você tem que comemorar quando você acertar. Isso. Né? E você tem que entender. E cada dia... O que é a vontade da perseverança? É que cada dia é hoje. O ser empreendedor hoje, você tem sucesso hoje. Isso aí. Porque não adianta você achar... amanhã eu vou ser um empreendedor de sucesso. Não, você é hoje. Se você montou teu negócio, você é empreendedor hoje. Se você tá com desafio, tá com uma dor de barriga ali, cara, vai. É agora. Vamos trabalhar agora. É hoje. É isso aí. E a perseverança você pode levar... Eu assim, como é que é? A gente vira empreendedor, né? Novo, 1 ano de empresa. Fala, não, vou chegar em casa, vou pendurar minha capa ali, o Éder empreendedor tá aqui, o Éder família tá lá dentro. Esquece. Isso não existe. Você é a mesma pessoa dentro de casa e você é a mesma pessoa na empresa. Você tem que ter perseverança de entender que as pessoas, às vezes, em casa... Não tem nada a ver com o desafio que você está enfrentando lá dentro. E também que as pessoas que você deixa em casa para trabalhar, quando você volta, elas têm os desafios delas, você tem que entender os desafios delas. Sim. Então a perseverança, você leva ela para tudo. Então muito essa palavra que eu deixo. Aonde que a gente encontra vocês nas redes sociais? Deixa a mensagem final aí para a gente fechar. O Éder você encontra como @Éder Moraes Oliveira no Instagram e no Facebook também. Certo. Marco? Marco Aurélio Rocha Silva. Vai estar no Facebook e no Instagram também. E o Mercado Rural é @ Rede do Campo Mercado Rural. Rede do Campo Mercado Rural. Muito bom. Pessoal, assim a gente encerra o nosso podcast. Deixa aqui nos comentários qual foi o insight que você tirou desse podcast. Deixa aqui nos comentários aqui abaixo
uma palavra, uma reflexão, uma frase que te tocou, que você falou assim, isso aqui serviu para mim. Então escreve lá, que é uma forma de você declarar para o universo também algo que te tocou e pode tocar outras pessoas que vão estar assistindo. Quero deixar aqui um recado também, a nossa mentoria Liderança Conectada está em aberto, então você já pode se inscrever, vou deixar o link depois aqui no descritivo aqui do nosso podcast também. Tamo junto e agora nós temos um ritual para fechar. Você sabe que eu gosto muito do vão pra cima, né? Quem quer faz, quem não quer dá desculpa, né? Isso a perseverança é garra, né? Então eu vou gritar aqui, vamos! E vocês vão pra cima, combinado? Combinado. 1, 2, 3, vamos! Pra cima! Show! Valeu, pessoal, até o próximo!